E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre coisas boas, para falar sobre saúde, emagrecimento, hipertrofia, para falar sobre um monte de coisas, porque o convidado de hoje, ele sabe de um monte de coisas, de vários temas. Ele é um atleta, ele é um nutricionista, ele é um cara nota 10 e eu quero que vocês, não é pela primeira vez, mas vocês mais uma vez prestigiem a presença do meu querido amigo Wagner Souza. Fala, meus queridos! Então, estamos aqui muito grato pelo convite do nosso amado doutor Adriano, amado, querido, amigo de muito tempo, né? De muito tempo. Somos parceiros há um bom tempo aí, trabalhamos juntos, temos pacientes juntos, com resultados excepcionais. Fico extremamente feliz em estar aqui para falarmos de uma coisa que nós dois amamos de coração, que é saúde. Saúde, que é o que importa, né? Como diz o Paulo Cintura. Saúde é o que importa, né? Saúde é o que interessa. E o resto não tem pressa. Cara, a gente podia reviver essa frase, que ela é super importante, cara. Com certeza. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E ele ainda falava assim, no final, né? Ei, cara, a gente tá entregando nossa idade. A juventude não sabe nem o que é isso que nós estamos falando. Você conhece essa frase? Você conhece essa frase, ó? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Paulo Cintura. Você também é da nossa época. Pai, eu não posso ser tão velho assim, não. Peraí. A gente tá testando quem é da mesma época. Mas enfim, eu e o Wagner somos mais ou menos aí. Eu sou mais jovem do que o Wagner, mas a gente tá da mesma época. E é interessante a gente falar de vários temas. Inclusive falar sobre, como o Wagner falou, falar bastante sobre saúde. Principalmente, Wagner, porque hoje em dia o que mais tem é gente dando dicas milagrosas, dando soluções para todos os problemas, quando a gente sabe que, na verdade, não é tão fácil assim. Então, eu queria que você ficasse à vontade para escolher qual vai ser o primeiro tema que a gente vai falar. Sem contar, Wagner, que eu também não posso esquecer desde logo do começo. Nossa querida colostro. Colostro tem feito uma grande diferença na vida de muita gente. Colostro vai melhorar muito a sua imunidade, sua recuperação, sua disposição para treinar. Ela ajuda inclusive você a liberar melatonina para dormir cada vez melhor, ajuda na absorção de nutrientes porque ela alimenta também os nossos enterócitos, a nossa flora intestinal. Então, se você tem dúvida se o colostro é ou não para você, digita colostro.com, você não vai se arrepender de experimentar o colostro. Posso garantir isso para vocês. Wagner, escolhe o primeiro tema que a gente vai falar hoje aqui. Meu querido, na verdade, eu vim aqui para falar principalmente sobre saúde, e hoje eu não queria me reter na questão do emagrecimento propriamente dito, mas na condição profissional da área da saúde. Em que esquisito nós estamos aqui querendo entrar é exatamente no princípio que o senhor não, né, cara? Senhor não, cara. Esse cabelo aqui eu pintei, mano. Eu pintei, pô. Meu cabelo não é branco, é pintado. Naquilo que você falou, que foi da seguinte forma. A saúde que nós estamos buscando, mas que muitos estão aí banalizando com certas coisas. E esquecendo de quem é profissional que cuida realmente dessa condição. Então, assim, quem cuida da saúde? Doutor Adriano Antunes, médico. Doutor Aloysio, fisioterapeuta. Wagner Souza, nutricionista. Personais, trainer. Então, são pessoas que realmente estão aqui para buscar a saúde. E, se o senhor assim nos permitir, Vossa Excelência, falarmos um pouco sobre essa condição da área profissional disto, mas colocando exatamente essa condição de nós buscarmos as pessoas certas, doutor. Wagner, isso é de suma importância falar sobre isso. Às vezes eu falo com seguidores, né, do direct, no Instagram ou aqui no YouTube, e eles me escrevem: não, doutor, porque um cara lá na academia, sempre é um cara na academia, é uma amiga do treino, é porque ela me deu uma dica de fazer isso. Então, quando a gente está falando, pessoal, para vocês buscarem profissionais, profissional da nutrição, profissional da educação física, o profissional médico, o profissional psicólogo, é super importante um psicólogo, às vezes, na vida daquele paciente, daquele atleta. Então, quando você busca uma equipe multidisciplinar ou busca um desses outros profissionais, ele tem uma base,
ele estudou a base daquela profissão. Quando você busca um entusiasta, uma pessoa que está empolgada com aquele tema, achando que aquilo ali é uma forma de ganhar dinheiro, e talvez para ele só seja isso, uma forma de ganhar dinheiro, ele muitas vezes está colocando em risco a sua saúde. Então, muito cuidado quando você decide ir por um não profissional. É diferente, e eu quero deixar bem expressado aqui, é diferente de um jovem acadêmico que tem uma limitação de conhecimento, mas está em avanço. Ele tem uma limitação, ele fala, cara, eu sou acadêmico, eu não sei de tudo, eu não posso nem estar te dando essa dica aqui, eu sou só um acadêmico de educação física, eu sou só um acadêmico de nutrição, tenho uma noção, estou iniciando, estou no meio da carreira e tal, mas é muito diferente de uma pessoa que se diz, talvez eles usam até a terminologia coach hoje, para tudo, está te prescrevendo uma medicação, está te prescrevendo ou um plano alimentar, está prescrevendo um exercício, porque ele não está cuidando da sua postura, ele não está cuidando ali dos seus macros e micros e ele não está cuidando da sua saúde. Se acontecer alguma coisa com a sua saúde depois dessa conduta, a culpa é sua. Mas não foi ele que te ajudou? Não, mas ele não é o profissional da área. A culpa é sua que aceitou esse tipo de ajuda. Então esse tema que o Wagner está falando aqui é de suma importância de que você sempre procure um profissional. Porque hoje, Wagner, qualquer um dá dica de dieta. Qualquer um dá dica de dieta. É por isso que eu queria conversar com você sobre essa condição. Vamos lá. Eu sou nutricionista, formado, pós-graduado, em nutrição clínica e esportiva. Mas vamos lá. Existem vários conceitos principais em termos, podemos dizer, na Constituição Federal, que hoje, na Constituição Federal, quem pode prescrever primeiro plano alimentar, dieta propriamente dita, é o nutricionista. Qualquer outra pessoa que tente fazê-lo, não o pode. Pelo menos segundo a lei, isso não é permitido. Mas hoje, como você falou, todos querem prescrever um plano alimentar, elaborar um plano alimentar ou copiar um plano alimentar, que é o que mais acontece. Copiar é o pior. Né? E reparte ou divide isso para toda uma comunidade, todo um estado, todo o país. Aí eu já vi vários, né? Assim, de blogueiragem, coisas do tipo. Mas eu estou falando no sentido real da coisa. Existe a responsabilidade, porque nós temos um conselho regional, uma delegacia regional que nos orienta, nos policia e também nos julga por essas condições. Como existe o Conselho Regional de Medicina, doutor Adriano, tem o Conselho Regional de todos os outros profissionais. Então, assim, a nossa conduta ela tem que estar embasada com relação a isso. Por que eu estou querendo frisar sobre isso? Daqui a pouco nós vamos entrar em cada momento, em cada área aqui, explicando os efeitos que isso pode acontecer na vida do ser humano, na vida desse paciente, que foi a diversas outras pessoas, e no final das contas pioraram, né, doutor? Pioraram. Hoje tem pessoas que perderam movimentos, tem pessoas que têm problemas graves, tem pessoas que morreram, né? Vamos lá, quantos vídeos, doutor, o senhor mesmo postou? Eu tenho que parar de falar essa palavra Senhor. Senhor. Né? Mas é um pronome de tratamento tão usual. Mas enfim, você várias vezes postou diversos acontecimentos em academias lesivos. Agora, por que as pessoas se lesionam? Né? Na verdade, eu vou até falar sobre isso, né? Todas as vezes que eu posto vídeo, olha que eu até parei de postar vídeos mostrando. O objetivo do vídeo é mostrar que aconteceu com uma pessoa para que não tenha que acontecer com você, certo? O que acontece quando eu mostro que um cara se lesionou fazendo um exercício errado, numa postura errada, com um peso errado? Ele lesiona, ele machuca grave. E aí sabe o que as pessoas, os mimizentos da internet faz? Te denuncia por exposição gratuita da violência. Na maioria das vezes quem faz isso é alguém que não está preocupado com a sua saúde.
alguém que está com inveja de algum processo, alguém que não quer que você evolua ou não quer que eu evolua, achando que isso vai me prejudicar. Na verdade, aí o Instagram vem, me pune, fico 3 meses sem poder apresentar material para todo mundo, não posso fazer live de mais de 1 hora, um monte de coisas que acontece do Xandoban, do Instagram, porque a pessoa não entende a mensagem. Quando a gente posta alguma coisa que foi orientada errada, quando a gente posta alguma coisa que vai prejudicar a sua saúde, é pensando na sua saúde. Quando eu falo que o açúcar faz mal, quando eu falo que você tem que procurar um profissional para fazer educação física, quando eu falo que você tem que buscar um nutricionista para fazer o seu plano, é pensando no seu bem. Então eu já fui sancionado várias vezes, supostamente, por exposição gratuita de violência. Mas é para que você entenda que o exercício na academia, sendo executado da forma correta, sendo executado na postura correta, com o peso correto, com acompanhamento ali do lado de um profissional de saúde, vai fazer bem para a sua saúde, vai fazer com que você tenha uma evolução na sua vida, no seu corpo, ao contrário do que aconteceu nesses determinados vídeos. E eu tenho notado isso com uma certa frequência, doutor, que é o seguinte: hoje há uma dificuldade gigantesca mesmo, em ter profissionais que se coloquem realmente na figura de profissionais. Então, por isso que entra o seu Zé da esquina, que já diz assim, não tome paracetamol que vai melhorar o teu estômago, né, doutor? Isso você com certeza recebe lá no seu consultório. Não, tome o chá de não sei o de quê, porque vai melhorar disso e daquilo. Né? Ou então aquela medicação da minha avó, enfim, o xarope do fulano. E na verdade você vai piorando uma certa doença, um certo problema que você tem, e acaba, por quê? Porque você não procura um profissional adequado, um profissional real dentro dessa situação. Às vezes a gente trabalha junto, e você há um bom tempo, e eu noto isso com uma certa frequência, e eu falo isso para os meus pacientes, que tipo assim, você chega para mim, doutor Wagner, fulano de tal está com o colesterol muito elevado, dá uma melhorada aí? Aí eu disse, não, doutor, tranquilo. Quando eu mexo na dieta da pessoa, de repente vai lá de novo, o colesterol está 100%. Então assim, há um diferencial gigantesco nesse quesito. Para quem não faz ou para quem não elabora uma dieta junto com o profissional, como é que vai ficar essa situação, doutor? Primeiro que ele não vai ter acesso, né? O médico vai falar, cara, quem te prescreveu isso aí? Não, já escutei isso demais, viu, Wagner? Não, cara, é porque eu já fui no Nutri, já tem um tempo, tem muito tempo que eu fui no Nutri. E aí eu tenho um plano lá guardado. E aí, de vez em quando, eu pego o plano lá e aí eu vou fazer aquele plano lá. Eu já sei como é que é, eu já sei cozinhar, eu já sei comer, eu sei comer. E aí, cara, você não está evoluindo, cara, o que você está fazendo? Né? Você não está evoluindo, não está fazendo negócio direito. Não, cara, eu falei, você foi no Nutri? Não, esse mês não deu para eu ir. Não, cara, aquele Nutri lá eu não gostei. Mas você foi em outro? Não fui em outro. Não, eu peguei a mesma dieta do que eu não gostei e estou fazendo de novo. Então, a gente vê muita coisa nesse sentido e que, obviamente, se não foi um profissional que te orientou, ele não vai ter uma base de profissionais por trás, que é isso que o Wagner está falando, a trama de profissionais que pode contribuir. Às vezes chega no limite do que o Wagner pode ajudar e ele fala, doutor, estou com um paciente seu aqui que está assim, assim, assim. Como é que a gente faz? Eu falei, não, pode mandar ele aqui que a gente resolve isso aqui. E aí a gente vai contribuindo uma profissão com a outra para o melhor do paciente. Se quem te orientou no meio desse conjunto de profissionais é um cara que não é um profissional, ele não vai ter esse network com outros profissionais, a não ser que seja coisa errada, e aí não faz parte do nosso contexto. Você fala, não, cara, foi um cara da academia e ele pediu para o senhor olhar isso aqui. Não vou olhar, não vou fazer nada que um cara da academia... Ele pode ter uma inteligência, não estou falando que a galera old school aí não saiba o que fazer. Simplesmente, legalmente, o juiz, quando der um problema grande para você, o juiz lá não quer saber isso. Não, doutor, médico, você confiou no rapaz da academia que não era formado, o juiz não quer saber disso. Então, para a gente não criar um gigantesco problema, uma bola de neve, é de profissional para profissional, cara. Você pode confiar num amigo seu porque ele tem muita experiência, tá tudo bem. Mas se não tiver um profissional que te dá o respaldo do que está fazendo certo e do que está fazendo errado, você está entrando numa fria sem saber. E o alvo principal nosso hoje aqui é exatamente essa questão, a saúde, a saudabilidade, a longevidade, a qualidade de vida, a musculatura melhor,
o físico melhor, a mente melhor, né? E por que não dizer a fisiologia de um indivíduo melhor, né? Então, é esse quesito que eu vejo muito e há uma dificuldade gigantesca. Todos os dias se formam pessoas. Então, assim, profissionais existem, bons profissionais, pessoas que estudam bastante. Então, procurem realmente uma pessoa que lhe dê suporte real disso, conhecimento para isso, adote você como um paciente real, não olhe para você apenas como uma fração de dinheiro, né? Porque isso acontece bastante. Eu já recebi pacientes que ele já passou por uma única pessoa que era endócrino, que na verdade não era, né? Uma pessoa comum que era endócrino, educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, tudo. E açougueiro, né? De quebra. Então, assim, passou por tudo isso. No final das contas, como é que a pessoa estava? Descompensado, diabético, hipertenso, com cheio de problemas hormonais. E para tudo isso, eu disse assim, meu amigo, é o seguinte, você vai precisar de um médicozinho aí, porque eu mexo nisso. Essa outra parte aqui não é comigo, não. Então aqui você tem que ir para esse médico aqui, ó, o doutor Adriano. Mas aí começa um outro problema, porque aí começa uma outra problemática, porque como ele fez barato com um cara que não era profissional, mas ele fez barato, durante um período funcionou. Ele não consegue ver o valor de um profissional. E aí tem aquela história que, graças a Deus, eu não tenho mais, que é aquele cara que fala, pô, mas sua consulta tá muito cara. Sua consulta tá muito cara. Porque ele não entende um valor de um profissional. Eu falo, cara, você foi no Nutri? Não, cara, não fui no... Não, o Nutri tá caro demais hoje, o nutricionista. O nutricionista tá com preço quase de médico. Eu falei, cara, é porque ele tem o mesmo valor de um médico. O valor profissional dele é igual. Então, o nutricionista tem que se valorizar. Infelizmente, a gente vai ter também os profissionais que se prostituem por preços baratos para poder ter muito... ter quantidade. Então, hoje, ninguém vai discutir o preço de uma consulta minha. Não vai discutir o preço dela. Simplesmente, se você não está concordando com o preço, é que você ainda não entendeu o valor. E preço e valor são coisas diferentes. Se você não entendeu o valor de uma consulta nossa, em que eu vou te dar todo o suporte, é porque realmente não está para você ainda. A sua saúde ainda não virou prioridade. Tá? A sua saúde ainda não virou prioridade. Porque o Wagner vai falar, olha, você vai ter que tomar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você fala, tem jeito de fazer sem esse remédio, porque esse remédio é muito caro? Aí você olha, o cara está investindo no final de semana do carnaval, ele já alugou uma casa, vai beber. Ou ele tem um celular da última geração, ou ele tem um carrão. E a gente tem aí um paciente em comum, que você sabe. O cara anda de carrão e não quer pagar consulta e tem um monte de outras coisas. Então isso é chato. Você não valorizar o profissional é muito chato. E principalmente você desvalorizar o profissional porque você valorizou uma pessoa que não é profissional. Isso é pior, isso é um crime. Na verdade, eu não desejo mal para ninguém. Para algumas pessoas eu desejo. Mas na verdade, eu queria que essas pessoas tivessem algumas lições na vida. As pessoas que fazem coisas desse tipo deveriam ter algumas lições, alguns ensinamentos para não fazerem mais. Porque assim, o problema da saúde dela, ela só vai ver daqui muitos anos. Ela não vai nem lembrar que foi há 15 anos atrás que aquele cara deu uma dica errada para ela. Ou, igual muitos vão hoje no consultório, Wagner, doutor, é o seguinte, eu falei, cara, você usou remédio? Você usou alguma coisa? Doutor, naquela fase, no começo ali, academia e não sei o que e tal. Falei, pois é, cara, aquele cara daquela época, olha aqui, tá aqui, ó, repercutindo agora. Então eu faço questão de mostrar para ele que ele trouxe um problema lá de trás daquela época, que é uma época inconsequente, tá tudo bem, já passou, mas que aquilo ali repercutiu. Então, talvez você está fazendo uma coisa hoje que você não sabe, mas que vai repercutir na sua saúde daqui 15, 20 anos. Inclusive, já colocando para você um tema, eu queria ver por que tem tanto ex-atletas obesos, hipertensos, com a saúde totalmente debilitada. Interessantíssimo isso aí. Eu recebo demais ex-atletas, hipertensos, diabéticos, né? Porque simples. Exacerbação, quantidades exorbitantes de refeições erradas, de colocações principalmente
dependendo de qual tipo de atleta, né, nós estamos falando aqui também, vamos pegar aqui um gancho do fisiculturismo, por exemplo, tá? Que é onde tem as mais grotescas exacerbações de alimentação, né? Falo isso porque temos pacientes que comem 10 mil calorias. 10 mil, 12 mil calorias. Aí você imagina que é um paciente de praticamente 150 quilos, né? Então, eu estou falando que temos pacientes, mas esses não são meus pacientes, tá? Então, existem pacientes que comem esse volume e não são acompanhados por um médico específico. E de repente comem tanto, vamos supor, 3, 4, 5 gramas de gordura por quilograma de peso, doutor. Caramba. Né? Aí come 7, 8, 10 gramas de carboidrato por quilograma de peso, tendo uma insulina de 7, 5. Agora, ou então vai colocar uma insulina extra, né, que nós conhecemos bem, para poder absorver essa quantidade toda. No final das contas, obtemos aí um camarada hipertenso, um camarada diabético grave, descompensado, não, além, fazendo uso de insulina para que possa pelo menos sobreviver, né? Quando vem cedo, ainda dá até para dar um jeitinho, né, doutor? No jeito é meio complicado, vai até demorar, não é assim? A gente consegue resgatar algumas saúdes, né? Também do saúde de eixo, você falou aí muito da parte metabólica, mas a gente também pega o cara que já praticamente uma atrofia total do testículo. Sim. Cara que usou muito esteroide anabolizante e atrofia o testículo. E aí, você lembra que a gente teve um caso bem legal que a gente conseguiu que eles voltassem a funcionar, os testículos voltassem a funcionar, mas são pessoas que testaram com as suas vidas naquele momento de euforia, de alegria e tal. Eu queria, Wagner, inclusive, já falando sobre, você falou muito sobre os macros aí. Uhum. Eu não quero que você dê receita de bolo, porque a galera copia. Não é isso. Eu queria que você falasse uma margem de segurança. Não é calculando nada aqui, pessoal. Eu quero só que o Wagner vai exemplificar, pelo amor de Deus, não vai copiar aqui. Mas eu quero, para que a pessoa que vai insistir em não procurar um profissional, pelo menos ela não aceite essas coisas absurdas. Qual seria aí mais ou menos o limite, por exemplo, de macro? Proteína 1,6 a 2,2. Como é que é? Dá uma margem para o cara não aceitar coisas absurdas fora dessa margem. Mais ou menos dos gordura, proteína e carboidrato. Vamos lá. Independente da estratégia. Independente da estratégia, independente do atleta, mas assim, deixa eu explicar uma coisa a priori. Na verdade, como você sabe, a nutrição, ela tudo depende, né? Claro. Tudo depende. Na verdade, tudo na saúde depende. Depende do indivíduo, depende da atividade física que ele pratica, depende do repouso que ele tem, depende do sistema hormonal fisiológico desse indivíduo. Depende da idade. Depende da idade. Então, assim, preste bastante atenção. Você está vendo que depende de várias coisas. Então, dependendo dessa demanda toda, vamos dizer que tudo isso está regular e você seja uma pessoa muito bem, que tem uma média de 30, 33 anos. Então, não vou nem falar sobre muita idade, porque senão vão dizer se vão copiar literalmente, né? Mas uma meia-vida boa e tem uma saudabilidade interessante. Vamos pensar na parte emagrecimento, botando nesse sentido. Para um indivíduo que quer emagrecer com uma qualidade muscular interessante, isso aqui é só um abrimento de aspas, literalmente, tá? Então vamos colocar, ele tem que consumir de 1,6, dependendo do tipo de atividade física que ele vai elaborar, ele vai fazer, 1,6 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso que ele tenha. Ele vai ter que consumir, vamos dizer, eu gosto de trabalhar dentro dessa margem, que é uma margem super interessante, de 3 a 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso, mas eu gosto de trabalhar até um pouco menos, dependendo da situação do indivíduo. E 1 grama a 0,8 de gordura por quilograma de peso, que dá para um indivíduo descer o peso interessante, dar uma definida legal e não perdendo massa muscular. Isso é uma coisa interessante. Mas vamos lá, para a hipertrofia muscular, também, né? Porque não...
Para hipertrofia muscular seria interessante, dependendo da ocasião, dependendo do tipo de atividade que o indivíduo ele execute. Vamos colocar só musculação propriamente dita. É um cara magro, precisa engordar, tem 50 quilos, tem 1,76 m, por exemplo, precisa engordar. Ele vai ter que consumir uma média de carboidrato de 6 a 7 gramas por quilograma de peso. Consumir uma média de 1,6 a 2 ainda de proteína. E gordura ele vai ter que consumir de 1,6 a 2 para ele hipertrofiar. Aí sim ele vai ter uma condição bem mais interessante. Pessoal, não copiem, mas é legal vocês entenderem isso. Por quê? Porque se uma pessoa vai muito fora disso, cara, cuidado, né? Vai muito lá embaixo e vai muito lá em cima. Porque o que a gente vê, por exemplo, vamos falar do emagrecimento, né? Sem falar números, mas a gente estava falando antes aqui sobre HCG. Aí tem a dieta do HCG, sim, que o cara toma o HCG e faz uma alimentação de 500 calorias. Claro que ele vai emagrecer, vai desnutrir, né? Vai afinar, ele vai definhar, realmente, essa é a palavra. Mas aí fica aquela fama, será que é o remédio que está fazendo a solução? Não, cara, você está tendo uma restrição absurda que não vai resultar. Isso é um exemplo de uma dieta que com certeza um nutricionista sério não vai te passar. Aqui eu não sei se cabe, mas... Cabe. Vamos pensar aqui. A febre do momento, Saxenda, Ozempic, recebo, eu vou lhe dizer aqui, hoje dentro do consultório, vamos lá, vai dar mais ou menos uns 30% dos meus pacientes, recebo novatos, vem com uso disto. Aí eis a questão. Observando essa situação, o que normalmente ele já vem fazendo? Dietas extremamente... Na verdade, eles não fazem dieta, né? Porque não comem, porque não dá vontade de comer. O remédio corta a fome. Mas aí é onde é o problema. O cara não está entendendo. Ele está colocando um negócio que vai proibir ele de comer, mentalmente, ele proíbe ele de comer, mas ele vai usar esse negócio o resto da vida? Aí é isso que eu bato bastante. Eu disse, campeão, é o seguinte... Você está fazendo está usando uma medicação hipoglicemiante, né? Em outras palavras, que vai baixar a tua glicose. Aí, doutor, realmente eu estava sentindo dores de cabeça, fadiga durante o dia, sonolência. E o que acontece? Eu sinto tonturas durante o treino, não estou treinando direito, minha força diminuiu. Mas é óbvio. Tu come quantas vezes no dia? Eu como 2. Tu come o que no almoço? Eu como 3 colheres de sopa de arroz e um bife de frango. 2 rodelas de tomate. Pronto. Não, é porque eu também não gosto de alface, eu como só a tomatinha mesmo. E no jantar, o que é que tu come? Eu como mingau de aveia. Tu vai morrer. Ou em outras palavras, e eu sou muito sincero, eu disse, camarada, você vai morrer, cara. Não pode fazer isso não, bicho. Ó, teu sistema gastrointestinal não tá fazendo nada. Teu fígado praticamente não está trabalhando, teu rim muito menos. Como é que tu está fazendo isso aí? Como é que tu vai viver, meu amigo? Você vai fazer uso da Ozempic, do quilo que o seu endócrino passou? Pode fazer, não tem problema nenhum, mas você vai comer. E você vou secar? Vai, mas você vai secar com saúde. Não, mas eu não consigo comer volume. Não tem problema, vou passar coisas que realmente vão favorecer a você, mas que você precisa se alimentar para poder realmente emagrecer, mas com saúde. E depois que acabar o Ozempic, você consegue manter seu físico tranquilamente. Essa é a estratégia que nós utilizamos dentro do consultório, mesmo com o paciente fazendo birra para não comer. Para mim, essa questão, entendo tudo sobre a Ozempic, o Saxenda, agora tem um novo, que mesma coisa, liraglutida, semaglutida, tem o mesmo objetivo, né? GLP-1 é um análogo que vai fazer com que você receba a ideia de que já está satisfeito, vai trazer muito colateral. Nossa preocupação aqui não é falar mal do remédio, porque ele funciona, foi aprovado. O que nós estamos falando aqui, pessoal, é que ele não combina com saúde. Ah, mas eu já estou sem saúde. Sim, mas a gente quer exatamente o contrário. A gente quer que você consiga emagrecer saudável. Porque o processo de emagrecimento, que eu acho que é muito difícil das pessoas interiorizarem,
é o contrário de engordar. Emagrecer é o contrário de engordar. Se você, no processo de engorda, ganhou gordura, no processo de emagrecimento você pode perder e deve perder só gordura. Por isso que o Wagner está falando de nutrientes, porque a alimentação saudável vai manter o tecido que você precisa manter, que é o tecido muscular, o tecido que inclusive é o que custa pra gente, né? Gordura não custa não, gordura é de graça. Gordura está sendo acumulada aí para você de graça. Você está alimentando uma poupança aí que talvez depois você não consegue perdê-la exatamente porque você não cuidou dos músculos. E essas dietas que aparecem por aí, o propósito dela é exatamente manter, você não sabe que você está participando de um plano, mas manter você com metabolismo baixo para que você entre nessa roda de perder o peso, porque você vai achar que é emagrecer, mas é perder peso. E aí com metabolismo baixo engorda de novo. Aí depois você vem de novo, compra o remédio de novo. Aí faz um processo louco, perde peso. Aí engorda tudo de novo. Você fica numa sanfona porque você não entendeu o que o nutricionista está falando. Você tem que comer de forma saudável. O emagrecimento é o resultado de você trazer o seu corpo para um lado saudável. O resultado do emagrecimento não é o corpo lindo. É um corpo saudável que, se você continuar saudável, ele fica lindo. E é tão simples, doutor. Eu vejo uma coisa tão simples, Eu tento colocar isso no consultório e eu brinco muito com meus pacientes. Eu acho que todo mundo que vão lá pro seu consultório, que vem do meu, diz assim, rapaz, aquele cara, ele é perturbado. Só pode ser, porque ele brinca, faz. Mas no final das contas é um plano alimentar simples, que você consegue fazer e alcança o objetivo. Sem dores demasiadas, sem passar tontura, sem bater o carro no meio da rua, rapaz. Cara, esse negócio dessas canetas, a gente não parou para analisar as consequências ainda, porque o cara vai associar a outra coisa. Sim. E o detalhe, aí é onde é o problema da internet hoje. O cara, o cara teve resultado com essa caneta. Ele vai contar para todo mundo. Ele vai falar para todo mundo que teve resultado dessa caneta. Se o cara não teve resultado, como existe muita propaganda avisando que você não vai ter resultado duradouro, quando o cara não tem, ele fica com vergonha, ele fala, cara, gastei essa grana com essa caneta, vou falar para ninguém. Então, muitos dos relatos, estatisticamente falando, a gente nem sabe que foi causado por isso, mas a gente sabe que dá uma tontura extrema, um mal-estar, vomitando, às vezes o paciente tem muita diarreia, ele não pode... Então, tem muitas consequências que nunca ninguém vai te contar, mas muitas vezes é causado por uso indevido de medicação com propósito de emagrecimento. E agora, tu imagina agora nesse carnaval, o desespero do povo para poder chegar no carnaval com o físico pelo menos mais magro. Não viu as academias? A academia tudo lotada, não dava nem para você fazer. O povo esperando não sei quanto tempo ali para poder revezar equipamento, todo mundo querendo agora chegar. Tu imagina como é que não vai ficar, porque assim, beleza, fez o Ozempic até meados do carnaval, né? Vamos dizer assim, até sexta-feira, porque sexta já viaja, né? Então, quinta-feira viaja. Então vamos pensar aqui, cara, tu imagina como é que essa pessoa vai quando ela tomar a primeira dose. A bomba que vai acontecendo dentro do organismo fisiologicamente dessa pessoa. Figueiredo já dá logo um grito ali, pelo amor de Deus. Olha, então assim, galera, o que é que eu estou falando? O que é que nós estamos tentando passar para vocês é exatamente essa questão de saudabilidade. Não vale a pena. Não vale a pena você perder um pequeno momento ali, 30, 40, 60 dias de um plano alimentar adequado, de um acompanhamento específico de um profissional da área da saúde, doutor Adriano, para depois você fazer uso só de uma medicação que vai supostamente fazer o teu milagre, o milagre que você anseia. E no final das contas, o que é que vai acontecer? Tu vai ter que voltar lá no doutor Adriano ou pedir uma consulta que vai ser lá para agosto, né, doutor? Agora não tem vaga. Nós estamos em fevereiro de 2023. A agenda estava para julho, mas a gente fechou exatamente para não deixar essa coisa, está fechada a agenda, não tenho vagas, mas a ideia é exatamente isso que o Wagner está falando. Você vai ter que buscar o profissional de novo, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, o propósito aqui não é que se quiser gastar dinheiro com isso, gasta. Mas essa nova caneta que eles lançaram agora recentemente, foi aprovado, dose uma vez por semana, parecia que era uma coisa fantástica, né? E muita gente propagandeou fantástica, porque tem gente ganhando
com a sua doença. Então, quando o cara traz um estudo desse, uma caneta nova dessa, que custa uma média de 800 para cima, essa nova custa mais caro, vai te dar em 17 meses um emagrecimento de 17%. Nada. Se você achar de verdade, porque o estudo tem um propósito de trazer o que é real. Então, pensando num emagrecimento correto, são 17 meses, para te dar 17%. Então, é um emagrecimento muito devagar. Que se você fizer simplesmente uma alimentação bem feita, você reduz isso aí para 3, 4 meses e com muito mais resultado. Simplesmente porque você fez o certo da forma certa. E não quis buscar o que o Wagner está falando, que é um atalho. Buscar algo para fazer para você. Tá? Então, assim, buscar uma caneta para fazer o meu trabalho, de não comer, de resistir às comidas erradas, às quantidades erradas ou aos momentos errados. É a mesma coisa do cara tomar o anabolizante e ficar sentado em casa. Não, vamos ver se cresce meu músculo. Não, pode ser que cresça um pouquinho ali, mas isso vai pagar conta depois, porque a conta sempre chega. Chega, e chega rápido. Então, eu queria mostrar aqui exemplos bem claros dentro no nosso consultório. Assim, eu queria postar mais, mas eu não posso, né? Nosso comitê de ética, ele não nos permite fazer tantas coisas desse nível. Mas aquilo que vocês veem no meu Instagram, na verdade, não chega a ser 3% do que acontece real. Então, eu vejo pacientes com 150 quilos, com pouco tempo, chegarem aí aos seus 75, 80 quilos. Tu imagina, doutor Adriano, isso com saúde. Vale ressaltar, quando chega triglicerídeos extremamente elevado, TGO, TGP, tudo, o fígado abalado. Vemos aí a questão hormonal, testosterona lá embaixo, estradiol muito elevado, cheio de lipomastia ou ginecomastia também. Então, pacientes com vários problemas, né, advindo aí da obesidade, mas quando começam a fazer um plano alimentar, nota-se que esse paciente ele começa a evoluir em termos de... uma outra coisa bem importante também de salientar aqui, quando o paciente chega para subir a escada lá, viu, doutor, do consultório, porque não consegue respirar. Disse assim: doutor, não consigo amarrar o meu tênis para ir para a academia porque não consigo, não dobra. E hoje, o camarada se sente muito bem, anda sem camisa, corre na beira-mar todos os dias. Tu imagina a qualidade de vida de um indivíduo desse. Então, assim, vale muito mais a pena. É muito favorável, é mais favorável. Então, não perca seu tempo com essa condição. Ganhe tempos na sua vida, ganhe tempo, ganhe mais um dia, ganhe mais anos da sua vida, executando um plano alimentar real, executando um treinamento específico, sabendo como é que está todas as suas taxas em termos de exames laboratoriais para verificar tudo bem direitinho e realmente você se vá bem, com saúde e com alegria. Aí sim eu vou ter uma longevidade de vida. Caso contrário... Pessoal, só o Wagner falou do Instagram dele. Ó, aqui embaixo na descrição tá o Instagram dele para depois você visitar. Na tela tá aí agora para você, ó. Cadê, né? Desse lado. Aqui embaixo aqui, ó, tá o Instagram do Wagner para você visitar. O Wagner tem vários casos de sucesso. A gente tem alguns casos de sucessos grandiosos, né? Grandiosos, gigantescos, de pessoas que perderam não, eliminaram. Porque esse negócio de eu perdi, cara... Um deles veio aqui, viu? Recente. Rafael veio. O Rafael é um caso, né? A gente vai citar o Rafael aqui de novo porque a gente tem um carinho muito grande para ele. O Rafael estava perdendo peso, estava num processo de perder peso. Eu sempre cito isso para as pessoas tentarem interiorizar uma ideia de emagrecimento. O Rafael chegou de 170 a 88 quilos. 88 quilos. Doutor, e agora? Não, agora o Wagner estava acompanhando a parte nutricional e eu a parte hormonal. Agora, Rafael, a gente vai fazer um trabalho para melhorar a sua composição corpórea. Um cara de 170 para 80 vai ficar flácido. Só que não, né? Com a gente não. Hoje ele tá fantástico, cara. O dia que ele chegou aqui eu assustei. Ele tá uma máquina, todo musculosão e zero flacidez. Eu acho que tem até que marcar zero flacidez. O cara que saiu de 170, hoje ele tá com 95. Mas ele tava com 88, falei: Rafael, agora a gente vai melhorar o seu emagrecimento. E aí ele começou a subir de peso, porque a gente estava construindo músculos, alimentação e hormônio.
Chegou a 92 e ele ligou desesperado. Cara, vou parar porque eu tô engordando de novo. Falei, não tá engordando, Rafael. Ele, doutor, eu tava com 88, agora eu tô com 92. Eu falei, Rafael, isso não é engordar, não é o peso de balança que importa. Então, hoje a gente acha que o remédio vai emagrecer, a gente acha que se o peso na balança tá subindo, eu tô engordando, se o peso na balança desce, eu tô emagrecendo. Na maioria das vezes, esse negócio de perder peso. E a promoção é muito pesada. Perca 10 quilos em 15 dias. Aí o cara, isso aí que eu tô querendo. Quero 10 quilos. Ele não quer nem saber da consequência de perder 10 quilos. Vai lá tentar perder os 10 quilos, se entope de remédio, anfetamina, e aí depois essas canetas, e depois... Aí tem uns que chegam em outros níveis aí, mas, enfim, o cara desnutre completamente. Qual é a consequência disso aí depois que passa um carnaval, depois que ou acaba o dinheiro de comprar essas porcarias? O rebote. Aí volta a subir. Então, no caso do Rafael, ele estava subindo 4 quilos de músculo, eu trouxe ele lá no consultório. Rafael, vem aqui. Ele foi lá, eu falei, Rafael, é isso. Vai subir mais o seu peso, fica tranquilo, está dentro do processo. Então hoje o Rafael tem 95, com o corpo de um atleta que, se você imaginar, você não sabe que o Rafael há 1 ano e meio atrás tinha 170 quilos. Então é um trabalho multidisciplinar com objetivo de saúde. Cara, se o Rafael vai ficar bonito, ele é casado e tal, mas se ele fosse namorar com mais pessoas porque ele ficou com aquele... Isso é um problema dele. O nosso objetivo como profissional é levar saúde para aquele corpo. Muitos caras falam, doutor, eu vim aqui para ficar bonitão, pelado, para tirar a camisa no carnaval. Cara, isso é um problema seu. Meu objetivo é trazer saúde para a sua vida. Se a saúde vai te tirar o que você acha que é prazer, porque a galera se vangloria. Não, doutor, eu bebo todo dia. Grande coisa. Você beber todo dia. Tá só destruindo sua saúde. Então... O mais feliz eu fico, Wagner, quando o cara fala assim, doutor, nem beber mais eu bebo. Não faz sentido para mim, que estou investindo tanto na minha saúde, beber. Cara, isso traz uma felicidade tão grande para o profissional, saber que ele ressignificou na vida do cara um momento que para o cara talvez era o ápice dele, de alegria, ele beber com os amigos no final de semana. Cara, não é para você deixar de ver seus amigos. Aliás, você primeiro saber se eles são realmente seus amigos. Mas mais do que isso, é você ressignificar as coisas. Você pode estar junto com eles. Você só não precisa se intoxicar igual eles. E aí começa você... Aí você fala, mas eles vão me deixar de lado. Ótimo. Eles estão te ajudando se eles te deixar de lado. Você vai encontrar uma galera mais saudável. E é assim que a gente vai conseguindo mudar a vida das pessoas. Porque quando a gente fala de trazer saúde para a vida da pessoa, não tenha dúvida, muda completamente a sua vida. Muda completamente. Você estava falando do Rafael, eu estava lembrando aqui de um outro paciente que daqui a pouco eu vou fazer um post, hoje não, mas ele tinha 139 quilos. Doutor, o cara não conseguia mais ver os pés. Então, chegou muito abatido, vontade de chorar, disse, doutor, tem jeito? Eu disse, tem, macho. Enquanto tá vivo dá certo. Enquanto tá vivo dá certo. Mas você quer? Olha a pergunta. Você quer de verdade? Não, porque se você quiser só pagar a consulta, tudo bem. Não, doutor, eu quero. Eu disse, macho, tu tem certeza? Porque nós vamos fazer um trabalho e se você for, eu luto com você. Agora, se você não quiser lutar... E assim foi. Esse camarada hoje ele tem 97 quilos. Agora, é como você falou, eu fiz exatamente a mesma coisa com o Rafael, né? Do Rafael eu fiz com essa pessoa, porque ele ficou muito flácido. E aí começamos a ganhar músculo. Desespero bateu, tava com 101 quilos agora. Doutor, tô pegando peso, macho, e agora? E agora? Minha barriga, cara, meu Deus, meus braços estão ficando maiores. E aí? Disse, calma, cara, isso é músculo. Vou te provar. Bioimpedância, adipometria, mostrei, comprovei isso. Cara, você quer dizer que eu tô maior, macho? E é mais músculo? Então, a felicidade, a saudabilidade desse indivíduo que não conseguia subir escada, que não conseguia namorar direito mais. Imagina aí. Então, hoje, um cara extremamente saudável, um cara que corre, um cara que luta, um cara que... Meu amigo, hoje até na empresa dele, ele é melhor. Evoluiu, e é exatamente aquilo que o senhor falou. Ele era um cara que
só tinha amigos para levarem para bebedice. Começava quarta, terminava segunda. Tu imagina? Imagina, isso aí é a maior realidade. Wagner, às vezes eu falo com... o paciente chega, né? Eu tenho que conhecer, eu tenho que escutar, conhecer a história do cara. Eu tenho 90% dos meus pacientes são segurança pública, né? Então são operações especiais e tal. Mas eles também, às vezes, falam, na folga eu bebo. Toda minha folga eu bebo. É o problema dele. Eu vou explicar para ele que não faz sentido. Mas aí chega uma outra pessoa... não, eu bebo de quinta a domingo. Cara, 7 dias na semana você bebe 4. De 7 ele bebe 4. O cara, faz sentido. Não, doutor, mas é bom demais, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, tá bom, é bom. Eu falei, você tem quantos anos? Não, eu tenho 35, não sei o quê. Rapaz, pensava que era mais. Beleza, eu empolgo ele e tal. Ele, não, eu sou garotão e tal. Eu falei, você quer que alguém te dê banho quando você tiver 60? Você quer que alguém te ajude a levantar da cama, que você não levanta sozinho, você não consegue vestir roupa sozinho? E eu vou pegando assim pro cara entender, porque às vezes eles não veem isso. Ele tá vendo o momento. Cara, você quer que alguém te ajude a levantar da cama daqui a um tempo? Você quer que ficar ligado a aparelhos? Você consegue entender que esse é uma balança assim, ó. Você tá aproveitando demais a vida agora no seu entendimento e daqui a um tempo você vai aproveitar de menos. Não dá para você balancear e aproveitar pleno a vida toda? Até o último dia da sua existência nessa terra aqui. Não dá para você viver plenamente saudável. Longevidade é isso. Você ser jovem o máximo que você puder. Então não abusa muito agora. Não. Só que as pessoas não entendem isso. Ele acha que é divertido. A vida é uma só. Aí tem aqueles discursos, né? A vida é uma só, eu quero aproveitar. Só que o abuso que você está fazendo agora vai fazer com que você viva pior no futuro. Então quando o cara começa a repensar, eu falo, você tem filho? Tem um filho de que idade? Não, minha filha tem 3 anos. Eu falei, você vai dançar no aniversário de 15 anos dela desse tamanho aqui? Não vai. E se chegar? Você não vai. E eu falo assim, pro cara entender, porque às vezes a pessoa ela tá vivendo numa nuvem que ela não tá vendo. E ela não tá vendo. E os amigos dele tá no mesmo ritmo. Mas eu tô cuidando é dele. E eu falo, você quer ser meu paciente? Porque sempre falo isso. Não é para você ir lá pro consultório para eu te convencer a ser saudável. Isso aí você vai antes de convencer. Você só vai escrever para a Camelinha no dia que você estiver convencido que você quer ser saudável. Porque aí a gente vai fazer o trabalho que for. Como o Wagner falou, eu vou guerrear junto com você. Quando você afrouxou ali, desistiu, ó, eu dou meia volta e pego outro paciente que está afim de guerrear. Eu vou guerrear com quem está comigo. Se você tá, não, doutor, isso aqui não é para mim, eu quero minha galera, os caras estão me tirando de lado porque agora eu não quero beber com eles. Eu falei, claro, amigo, claro, estou te trazendo para o lado da saúde. São poucos nesse sentido, mas a maioria são muito agradecidos porque mudou completamente a vida do cara. Estou falando só da vida conjugal, né, que é essa questão do sexo. O cara que está bebendo direto, Wagner, ele se torna impotente. Talvez na cabeça dele não, mas ele já está impotente. E aí ele vira diabético, vai ficar impotente. Mas, doutor, eu queria até que você falasse em termos fisiológicos da situação real. Em que fisiologicamente o álcool ele afeta tanto na questão hormonal quanto na questão fisiológica real, entendeu? Porque quando eu falo para os meus pacientes ficam assim, mas doutor, eu disse, meu querido, olha os estudos, mas eu queria que você falasse para que eles ouvissem de você mais um, né? Mais um, para que eles entendessem realmente que isso não é história de carochinha. Isso não é história de terror só pra gente porque é uma ficção. Não, vamos falar a realidade. Cara, assim, ó, isso é uma grande realidade. Paciente dizer o seguinte, doutor, é porque já não tô daquele jeito lá em casa. Eles começam com umas conversas atravessadas. Eu falei, rapaz, você tá com dificuldade de ereção. Você não tá produzindo como produzir. Você não tá com o desempenho sexual que você tinha antes. Eu falo pra ele, você acorda com ereção? O homem acorda com ereção. Produziu testosterona na noite, naquele momento do sono profundo. O cara nem dorme direito. Ou vai dormir muito tarde. Nas horas principais que ele deveria estar dormindo, ele está acordado. E aí o cara está acima do peso, ele nem sonha que ele está pré-diabético ou já diabético. E ele vem pelo problema... O homem não procura médico à toa. Ele vem pelo problema
Quando eu falo à toa, ele só procura quando ele quer ou porque ele está com um problema grave. E aí ele vem e fala, ele quer falar um monte de coisa, que está sobrepeso, que está cansado. Na verdade, ele está com um problema de impotência ou talvez de diminuição da potência. Vamos falar assim, diminuição da potência. E ele não sabe. Primeira coisa, a resistência à insulina, né, a diabetes como tal, vai causar impotência. Vai ter uma falha circulatória. Você não vai conseguir manter a ereção durante muito tempo. Primeira coisa. Segundo, o aumento de tecido adiposo vai fazer automaticamente uma diminuição do FSH, hormônio folículo estimulante. Seu testículo não vai produzir boa testosterona em quantidade, vai aumentar o seu SHBG, que é a globulina transportadora ou globulina ligadora de hormônios sexuais, vai diminuir a sua testosterona livre, você vai diminuir a potência sexual. Por aumento de gordura, por aumento de resistência à insulina. Se você tem maus hábitos alimentares ou de vício do álcool, você vai ter problema de ereção. Não teve ainda, vai ter amanhã, mas se cuide. E é a pura realidade. Chega todos os dias. Quando não, você sabe, nós atendemos praticamente os nossos mesmos pacientes. Mas quando nós falamos, amigão, vamos mudar um pouco. Se você bebia 10, vamos beber 2. Assim, vai deixar claro, a gente não está aqui proibindo. Cara, pode beber, o dinheiro é seu, a vida é sua. Não é proibir, pô, agora o cara virou careta, não quer beber. Pode, mas entenda a intensidade que isso faz na sua vida. Nós estamos falando de uma semana de 7 dias. Qual é a importância do álcool, né, nesses 7 dias? 1, 2, não, aí o cara não, 3, 4... Cara, já começa a ter muita importância na sua vida, sendo que você tem que dar importância para outras coisas. Você tem que dividir esses 7 dias entre várias coisas, e uma deles é o conjugal, sua esposa, o seu marido. Então tem que pensar na parte também, não estou falando só da parte sexual, da sua parte de saúde. Isso mexe com o psicológico do cara, o cara abala. E eu já falei, eu já provei para alguns pacientes, como eu atendia muito em hospital também. Eu disse assim, olha, eu atendi vários pacientes hepatopatas que vieram de uma cirrose hepática, mas você já pegou pacientes assim, doutor? Wagner, eu queria te falar um negócio. Eu trabalhei em hospital durante muito tempo, né? Trabalhei principalmente na emergência, mas durante o plantão ali a gente dava uma passeada lá pelo ambulatório, lá atrás. Cara, cheguei a fazer até amizade com pacientes porque eles ficavam internados. Eu ia no plantão no final de semana, no outro final de semana, quando eu dava um passeio lá pelo ambulatório, o cara tava lá ainda. Cara, são no meu entendimento, tá? Eu não estou julgando. São os piores anos que eu já vi uma pessoa... A pior forma de uma pessoa terminar os últimos anos. Cara, quando o cara tá naquela fase ascítica, que ele enche o abdômen de água, a gente tem que ficar drenando. Cabeça de medusa, né? Que nós chamamos. Aí você tem que drenar aquele líquido, cara. E o cara amarelo, verde, ele tá com uma problemática cirrótica ali terminal já. Cara, problemas relacionados ao hábito tóxico, cigarro. Cigarro acho que a galera já entendeu. Entendeu um pouco, mas acho que entendeu mais. O álcool ainda está meio difícil da gente mostrar, mas o álcool e o açúcar, dos 3 aqui, o açúcar prevalece ainda porque é muito aceito pela sociedade, induzido pelas grandes indústrias alimentares. O álcool também tem uma apelação muito grande para a parte sexual de mulheres exporem cerveja. Cerveja está ligado a prazeres, enfim. Mas o cigarro ele demonstrou muita maldade, né? Dos caras com câncer de pulmão, tal, então diminuiu bastante o cigarro. Mas uma pessoa nos últimos anos da sua vida com um problema grave de fígado, cara, é uma das cenas mais tristes assim de hospital. Já vi muita coisa feia, acidente, coisas assim agudas, mas cronicamente você viver os últimos anos da sua vida com uma doença grave de fígado, cara, não desejo. Isso aí realmente é ruim. Então eu acho que eu acho, inclusive, vou falar mais, que a gente deveria levar os adolescentes, 15 anos, não é passear em parque, não. Você vai passear numa FEBEM, para você ver como é que um menino contra a lei vive. Você vai passear no hospital para você entender como é que uma pessoa que não cuida da saúde vive, para você entender. Porque não leva para o parque, leva para não sei aonde. As excursões deveriam ser para mostrar a realidade, ensinar educação infantil, ensinar primeiros socorros e ensinar o que realmente ele vai enfrentar na adultez.
Então eu acho que nesse ponto, ó, fica a dica para você que mexe aí no Ministério da Educação, sei lá quem manda nisso, cuidar para que as crianças aprendam a realidade. Ou então você leva seu filho, educa ele, tá? Porque senão você talvez não vai estar aqui para assistir isso, mas os filhos deles vão ver ele deitado numa cama com um problema sério. Não é terrorismo sério, que a gente está fazendo, isso é sério. Mas é uma coisa tão séria, que se todo mundo pensasse pelo menos, vou dizer uma vez no mês, nessa condição, você seria melhor, você priorizaria mais um pouco a sua saúde, priorizaria um pouco mais sua família, priorizaria mais você, entre aspas, no sentido de real da sua saudabilidade, porque senão, querido, eu já vi vários partirem quando eu atendi em hospital, então a gente tinha que visitar toda hora as enfermarias, né? Então você imagina, criava aquele vínculo, aí quando eu chegava na semana seguinte, fulano subiu, a gente chamava, né? Fulano subiu. Aí eu disse, quando? Foi domingo, doutor. Ele disse, Então assim, tinha feito já 3 retiradas de água, o fígado já estava tava uma bola gigantesca, enfim. E aí? Não é melhor fazer uma atividade física, comer aqueles 3 ovinhos de manhã cedo, fazer uma refeiçãozinha à base de um pouco mais de verdura, só um pouquinho. O tomate, né, doutor? O tomate. Outro dia eu falei cara, eu falei, vamos colocar um clima mais alegre aqui na live, aqui no podcast. Eu falei com a jovem, assim, com a paciente, seguidora, eu acho. Não, é uma seguidora que eu tenho muito carinho. Ela falou assim, ela queria colocar tomate em tudo. Eu falei, você sabia que tomate é um fruto? Eu falei assim pra ela, sabia que tomate é um fruto? Ela, fruto? Fruta, né? Ela associou a fruta. Eu falei, não, é um fruto. E aí, qual a diferença de fruto e fruto? Eu falei, não. Aí eu vou pedir para você dar um Google. Porque hoje as pessoas, elas perguntam muito coisas que o ser humano, ele ficou preguiçoso de estudar. Então, me perguntam umas coisas, tem hora que eu respondo com todo o carinho do mundo, mas tem hora que eu respondo, como vocês não estão vendo minha cara, eu estou respondendo ali, ó. E eu falo, por que ele não olha no Google? Por que esse cara tá com preguiça de olhar no Google? E ela, qual a diferença de fruta e fruto? Eu falei, você vai olhar no Google. E aqui também eu não vou falar a diferença de fruta e fruto para você olhar no Google. Mas, aí você lembrou esse negócio de coisa. E ela, todas as refeições, ela quer colocar o tomate. Tá tudo bem. Se ela controlar outra parte da alimentação, tá tudo bem. Macro e micronutrientes ficam tranquilos, né? Mas isso é real. Olha, então, doutor... já de antemão eu fico muito grato de estar aqui aprendendo junto com você, porque todas as vezes que eu sento com você e a gente começa a discutir ou começa a passar experiências, a gente sempre aprende um pouco mais, né? E eu acho que recentemente eu tinha até conversado com você, lembra? Sobre... A gente conversa todo dia, lembro. Sobre CPK, lembra? CPK, lembro. Né? Só antes, espera aí, não sai não, deixa eu perguntar aqui, a sua opinião das duas, se vocês sabem o que eu vou falar. Vocês já, rapidinho antes de falar de CPK, porque eu lembrei de um negócio aqui, que você falou que aprende todo dia. Vocês já comeram pepino com gotas de adoçante? Não. Aprende isso, tá? Aprende isso. Baita sobremesa. Pepino com gotas de adoçante. Você também pode fazer em casa, viu? Aprende essa, você vai ver que doideira. Cara, eu não ouvi essa aí, não. Não, pô, essa aí é nova. Você vai testar em casa, cara. Isso é sério. Não, porque você tem que dar é uma sobremesa mesmo. Você faz as rodelinhas de pepino ali e pinga umas gotinhas de adoçante. Não é que eu seja a favor de adoçante, não. Eu quero que você perca uma ideia de sobremesa ou crie uma nova ideia de sobremesa. Eu quero que vocês experimentem e depois me falam. Se você fizer em casa, comenta aqui embaixo também para falar como foi o resultado de fazer esse experimento. Wagner, faz isso, cara. Eu vou fazer. É uma sobremesa nutritiva, né? Se você considerar nutritiva. E eu quero que isso aí é uma dica, pô. É uma dica. É porque eu não posso ensinar todos os segredinhos do consultório aqui, né? Vocês têm que ir lá no consultório para aprender. Mas é uma ideia de quem está querendo comer sobremesa toda hora, tal. Aquela coisinha doce, aquela bolachinha, o bolinho, né? Né? Então, mas foi só uma dica antes de falar de CPK. Pessoal, olha só. É super importante falar sobre algumas coisas que às vezes a gente encontra em exames laboratoriais. E aí o cara, você falou de CPK ou de CK, né, creatina fosfoquinasa ou creatina quinasa,
É um exame que eu solicito, principalmente quando o cara fala que não está dando resultado. Aí eu falo, deixa eu ver se você está treinando mesmo. E aí eu peço esse exame. A CK é até 178, se não me engano, se tiver um erro aqui. Uma pessoa que está treinando de verdade, ela vai dar estourada, porque ela tem a ver com lesão de músculo esquelético, de tecido muscular esquelético, que é a mesma coisa que um cardiologista vai avaliar no caso de um infarto. O problema nessa hora é o cara dar o Google. Nessa hora ele fala, doutor, me pediu esse exame aqui para quê? E aí ele olha lá, fala, ó, pacientes com valores acima de 170 estão infartando, não sei o quê, procure o seu cardiologista. Aí o cara sai correndo. Mas, na verdade, eu avalio se o paciente está com uma lesão musculoesquelética, né, no caso dos atletas que estão realmente com uma lesão, gravidade da lesão, e analiso se o cara está me enrolando, se ele não está treinando. Se ele está treinando ou não, né? Se ele não está treinando. Mas eu tinha até conversado com você sobre isso, eu estou falando mais sobre essa questão por exatamente a gente compartilhar muitas informações sobre os pacientes, né? E como eu estava lhe falando, agradecendo por essa condição de sempre estar aprendendo com você, né? E nesses dias a gente recebeu um paciente que realmente era um pouco mais descompensado, né? Não sei se você notou, né? Mas é que o paciente, ele mesmo não treinando, olha que interessante. Isso aqui você pode até dar uma dica aí para a galera, porque assim, o paciente mesmo sem treinar nesse dia, ele não estava treinando, olha só, não estava treinando em uma semana, e a CPK desse paciente, ele saiu de 600 para 2.000 e pouco, né? Então, assim, aí é uma condição meio que diferenciada, né? Mesmo em repouso. É assim, a gente muitas vezes peca pensando que uma exceção é regra. Então, isso é um caso... Atípico. Atípico. É um caso, é uma exceção, tá? Bem lembrado de você falar sobre isso, Wagner. Porque o cara fala a mesma coisa para qualquer outro tema. Não, cara, minha tia fumou e viveu até 104 anos. Sim, mas ela não é a regra. Ela é a exceção. Sim, então a gente não pode colocar um caso totalmente atípico e colocar como que é o caso que eu tenho que seguir. Não, meu tio bebeu e eu vou beber também. Ah, não, meu fulano ali bebe e vive muito bem e tal, tal. Sim, mas ele não é a regra do jogo, ele é uma exceção. Então esse caso aí da CPK alta, mesmo em repouso, é uma exceção. É uma exceção. Até porque ele pode estar em repouso, mas ele pode estar guardando uma lesão. É uma lesão muscular, né? Como você tinha falado. Exato. Mas eu sempre também, como o senhor fala, eu uso isso para me identificar se o paciente treina ou não treina, né? O paciente chega com 150 de CPK e eu disse, tá complicado aqui, né? Você tá treinando quantas vezes por semana? Não, doutor, eu treino 4 vezes. Eu disse, mentira. Não treina, ele treina. Mas é aquele treino que ele senta lá no equipamento lá e faz assim. Aí ele vai e faz assim. Pronto. Cara, eu não tá vou pago, né? Tá pago. Eu sou a favor do tá pago, mas esse cara não pagou. Esse cara não pagou. Então, eu nem vou na academia. Se eu for, começo a filmar essas coisas. Porque... E o problema é que nessa fase agora que a academia tá cheia, todo mundo se preparando para o carnaval, tem muita gente mostrando que está se preparando para o carnaval. E eu sou super a favor que a pessoa se mostre treinando para motivar alguém. Desde que ela não atrapalhe o outro a treinar, né? Tira a foto lá no cantinho, pô, não tira a foto em cima do aparelho. A garrafa, essa garrafa aqui fica lá vigiando o aparelho, o celular fica em cima do banco supino. Então, se o cara chega com 160 ali, ele treinou bem fofinho ali, ele foi lá, aí ele faz igual quando eu sumo muitas vezes da academia, quando eu volto eu pego o menor peso. A Luiz fala, não, não é esse peso aí não, aquele maior ali, pode pegar aquele maior ali. Então é isso, cara. Treinar é uma coisa muito séria, faz parte. Wagner, não adianta. O Wagner vai, ingesta o negócio direitinho para o cara alimentar ali. Corrige todos os parâmetros do cara. O cara tem uma má noite de sono, por gandaia, e não treina. Cara, você vai ter um resultado, mas um resultado aquém do que você poderia. Por quê? Porque a alimentação, a medicação, tudo foi baseado no planejamento de você treinar. Então, se porventura você não vai treinar, doutor, não, cara, esse mês é férias, tal, vou curtir, tal, tal. Cara, então vamos mudar o planejamento, vamos ajustar. Vamos ajustar.
Para isso que tem a comunicação e todos os meus pacientes têm acesso direto. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Todos os meus pacientes têm acesso direto a falar comigo. Todos. Porque eu preciso de saber o que está acontecendo. Eu tenho até uma lista aqui hoje que eu tenho que demandar ali. Tem uns 14, 15 pessoas que eu tenho que responder agora. Eu estou incluso, viu? Eu já coloquei você na lista. Eu tenho que responder ali umas 15, um pouquinho mais, né, John? Um pouquinho mais de pessoas ali que eu tenho que responder, mas eu tenho que estar a par de tudo que está acontecendo. O paciente ele não pode voltar daqui 3, 4 meses e falar, não, doutor, é porque em fevereiro... Não, cara, por que você não falou isso? Não. O que eu faço? Vou te dar uma dica. O pessoal não fica com raiva, não, mas eu vou dar uma dica, de Wagner. Faz o medicamento com poucas doses. Ele tem que renovar. E eu escrevo na receita para não renovar. A farmácia não pode renovar minha receita. Entendi. Ele tem que me escrever. Doutor, o remédio acabou. Eu falo, ótimo, agora vamos conversar então. Porque ele tem que me escrever. Não é todos os pacientes que eu faço não, que eu tenho pacientes maravilhosos. Mas tem uns pacientes que eu faço isso propositalmente, e agora todo mundo já sabe, para poder conversar com ele. Não, doutor, é que eu não quero incomodar. Eu falei, você não me incomoda, você atrapalha o meu trabalho se você não me falar nada. Eu tenho que saber se está tudo bem, eu tenho que saber. E principalmente se acontecer alguma outra coisa. Eu tenho que ficar a par de tudo. Essa é a responsabilidade do profissional. Aí a gente volta lá no começo aqui do nosso encontro. Tem que ter um profissional para fazer isso. Um cara que não é profissional, cara, ele vai te vender qualquer porcaria por aí e ele não está nem aí sobre o seu acontecimento de saúde, sobre o que vai acontecer na sua saúde. Não está nem aí. Ele quer te vender. E aí, na hora que depois deu certo, tal, você emagreceu porque entrou um profissional na saúde, só que depois, quando você precisa de novo, aí ele fala, cara, você lembra, né? Você tomou aquele negócio meu lá e emagreceu bastante. Aí o cara volta, vende de novo. E a gente vê vários profissionais fazendo, vários não profissionais fazendo isso. Então, muito cuidado, voltando ao começo, por não contratar um profissional para cuidar da sua saúde. É verdade. E mais uma coisa que eu acho super interessante é exatamente essa colocação que você fez. É do mesmo jeito que eu trabalho há mais de 7 anos com isso. Eu peço para meu paciente, ele tem que falar comigo, para você é 45, 2 meses, né? Na verdade, se eu falar a verdade, se eu vou falar, para falar comigo? Não, ele fala comigo domingo à noite. Ele fala comigo, ele tá falando agora. Se eu mostrar para vocês aqui agora, tá lotado de gente querendo falar comigo agora. Ele fala a hora que ele pode. Você viu acendendo ali também. E eu respondo, mas na hora que eu posso. Cara, quer saber um negócio que me irrita? Eu vou falar um negócio que me irrita. Pode continuar fazendo, tá, pessoal? Mas me irrita. O cara me faz uma pergunta. Aí ele põe embaixo interrogação. É dois. Cara, eu não posso olhar o telefone nessa hora, cara. Eu tô atendendo outra pessoa. A pessoa que tá na minha frente, ela merece um grande respeito. Eu não posso estar no celular durante o atendimento. Aí ele vem e coloca um olhinho. Depois liga. Depois ele liga para eu ver a mensagem dele. Cara, não faz isso, cara. Eu sei que você está angustiado, ansioso para o seu resultado, mas durante o atendimento a outra pessoa, eu não posso ver a sua mensagem. Eu prometo que eu vejo ela o mais rápido possível, que eu respondo todo mundo. Mas não manda olhinho, não manda interrogação não, cara. Eu vi a sua mensagem ali. A gente tem um canal de suporte. Escreve para o suporte. Eu sei que os meus pacientes têm o meu WhatsApp privado. Todos os pacientes têm. Escreve para o suporte, cara, porque o suporte todos os dias no final da tarde ele senta na minha frente, fala, vamos aqui, vamos dar baixa, E a gente dá baixa em todas as pendências do dia. Se você ficar escrevendo só no meu WhatsApp, se você der sorte de eu estar olhando na hora, mas se não, cai numa lista de um monte de gente, de propaganda, de grupo, de gente querendo vender coisa. O WhatsApp tem um monte de coisa. E tem a sua conversa lá no meio. Então você pode ter o contato direto comigo sem problema nenhum, mas a gente tem um canal de suporte exatamente para ficar monitorando o que está acontecendo com o paciente. Isso é importantíssimo. Eu trato isso como uma das minhas prioridades. Então, o que eu faço? Eu faço semanal, peço feedback para todos os meus pacientes semanal. Para quê? Para mim saber se realmente ele está fazendo a dieta. E por isso que aí vai outro segredo também que aqui vou compartilhar com vocês. Por isso que eu só coloco uma opção. Para quê? Para que ele sinta a necessidade. Não aguento mais comer só isso. Exatamente. Wagner, cara, ainda bem que você está falando isso aí. Eu tô com o ombro doendo, cara. Acho que estou ficando muito forte, você acha? Você acha que eu tô ficando forte, velho? Rapaz, tá. Os ombrinhos estão ficando bem legais. Ei, nada, ombrinhos é só diminutivo. Ombrinhos não. Ombrinhos ele já quebrou, né? Não, deixa eu te falar. Isso aí, eu queria te perguntar isso, cara. Eu não tenho nada contra, tá, pessoal? Tenho aqui grandes amigos nutricionistas.
Por que os caras colocam 5 opções, cara? Coloca lá, almoço. Um livro, né? Um livro. Cara, são várias páginas de plano alimentar. Não tenho nada contra. Eu sei que tá no Web Diet, tá prontinho para você copiar, eu já sei. Aí o cara coloca 5 opções, cara. Gente, tá tudo. Primeira opção é isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. A segunda opção é outra coisa. Eu falei, cara, escreve aí como que você quiser e pronto, porque eu tenho uma dúvida sobre isso. É uma dúvida. Posso dizer que é uma ignorância minha nesse tema. Se você está fazendo um plano, você não pode abrir para tantas opções. Me explique isso aí, por favor. Como é que é a faculdade de nutrição? Porque me explique isso aí, por favor. Agora, isso eu explico com muita alegria, na verdade. E não é tristeza ao mesmo tempo. Por quê? Alegria porque eu queria falar sobre isso realmente. E tristeza porque, pelo amor de Deus, tem certas equivalências que se fazem que não tem nada a ver com nada. Como é que você está fazendo uma dieta cetogênica e você bota 100 gramas de arroz? Porque tem na equivalência. Não tem, não existe. Tu quebrou a cetose. Então, vamos lá. Quanto mais flexível é o plano... mais alegra o paciente, né? Mas quanto mais flexível for o plano, mais dificuldade o paciente terá de alcançar os seus objetivos. Claro. Então, assim, o que é que eu faço com o meu paciente? Teve dificuldade? Fala comigo. O que é que eu falo muitas vezes? Não pode. Simples. O paciente diz assim, doutor, hoje eu queria comer pão. Eu disse, querido, é o seguinte, tu fez teu aeróbico? Não. Treinou hoje bem? Não. Então pronto, só a próxima semana. Todo mundo sabe, todo mundo me conhece. Olha o tamanho do homem. Sabe como é que eu sou e como é que eu falo. Mas entenda, por quê? Mas no final das contas ele vai dizer assim, doutor, não emagreci. Meu percentual de gordura continua o mesmo. Aquela dobra cutânea daquele abdômen, chega e faz assim. Doutor, tá alta, doutor. E agora? Eu disse, flexibilidade. Você quer que eu flexibilize sua conduta nutricional? Eu posso flexibilizar, só que eu não quero. E eu não vou. Se você quiser ir para uma flexibilizada, você vai para outra. Eu falo desse jeito, doutor. Eu sou horrível. Eu não quero e não vou. Eu gostei assim. Eu não quero e não vou. Mas eu falo desse jeito. Se você quiser ir, você vai para outro, por favor. Por quê? Porque você vai querer resultado e você não vai obter. Então, assim, aquele resultado que você deseja, esqueça, você não terá. Com flexibilização. Na faculdade, nós aprendemos a ter 3 substituições para ter uma variada na cabeça de paciente. Só que eu coloco no máximo 2. Porque isso foi o aprendizado que você teve na vivência. Uhum. A faculdade te ensinou 3. Aí você aprendeu que é legal colocar 2. Uhum. E tem gente que aprendeu que era legal colocar 6, né? Mas não dá. Não dá. Aí o paciente chega para mim e diz assim, mas doutor, eu queria comer. Eu disse, tudo bem. Tu quer frango? Não. Quer peixe? Não. Quais as proteínas que existem? Frango, peixe, ovo e carne. E aí, o que é que tu quer? Só tem essas 5. Eu queria um negócio gostoso. Não tem nada gostoso aí, não? Rapaz, tem não. Pronto, eu digo logo assim, não tem. É isso. Se você quiser, é isso. Por isso que eu falei o negócio do pepino. Eu falei o negócio do pepino porque o paciente vai falar assim, e não tem sobremesa, não? Eu falei, tem. Pega um pepino ali, pepino e 3 gotas de adoçante. Ó, o negócio aqui é bom por quê? Porque você Tu é da aeronáutica não, né, doutor? Sou da aeronáutica. É porque eu não lembro das expressões. Mas do Exército Aeronáutica. E eu já trato muito paciente da área militar. Então os cabras dizem assim, olha, Wagner, pode passar aí. Eu disse, então pronto. Cara, é porque... sabe o que é o legal? As pessoas falam assim, pô, eu já falei isso, eu atendo 90% dos meus pacientes são realmente segurança pública. Atendo todas as forças do Estado, todas as forças especiais, do soldado ao comandante, atendo. E sabe o que é o mais legal? Ele fala, doutor, estou nas suas mãos, eu sou uma máquina. O que o senhor escrever nesse papel aí... é desse jeito. Eu vou fazer. E por isso eu tenho resultados. Por isso a biografia do meu Instagram está escrito ali, ostento resultados nos stories. Porque eu ostento os resultados dos atletas disciplinados, das pessoas que me buscam com o objetivo claro. Ele quer aquilo. Quem está na dúvida, quem vai fazer mais ou menos, é o que você falou. Cara, é muito simples. Não estou falando que é fácil. Não é fácil emagrecer. Mas é simples. Cara, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui talvez pode, isso aqui não deve.
você vai trilhando pro cara e ele vai cumprindo. E aí ele vai vendo o resultado e ele fala, cara, doutor tem razão. É simples. É simples. São mudanças simples que você tem que fazer para emagrecer. E o mais legal dessa galera, porque é o seguinte, você fala com ele, cara, e eu falo com o soldado do mesmo jeito que eu falo com o comandante. São pacientes que estão ali na minha frente. Todos eles sabem que eu sou primeiro-tenente e é igual. O soldado e o comandante, eles me tratam igual e eu trato igual os dois. São pacientes ali na minha frente. E é assim, cara, isso aqui você precisa de fazer. Doutor, eu posso fazer isso aqui? Cara, não tem nada a ver isso aí, você nem combina. Você está tomando um remédio aqui, se você fizer isso aí, vai prejudicar tudo. Ah, não, então tá bom, então eu não vou fazer. Doutor, e eu tenho... Tem, isso aqui você tem que fazer. Pronto, eu vou fazer. E eu não tenho dúvida que ele vai fazer. A gente chama no meio militar que está previsto. Está previsto fazer isso aqui? Tá, então eu vou fazer. Pronto. Aí, claro, as pessoas do mundo civil, talvez eles não saibam o que é fazer na disciplina. Cara, tá chovendo, tá com sol, tá não sei o quê. Tem que ser feito, faz na disciplina. Então, às vezes, quando eu quero falhar, eu posso falar isso. Quando eu quero falhar no treino, a Daniela fala, que é isso aí? Que exemplo é isso aí? Eu já me ponho no meu lugar, a doutora Daniela falou, minha comandante falou, eu me ponho no meu lugar. E é isso. Cara, é muito simples se você executa o que o profissional falar. E aí eu estou te falando isso aí de muitas opções, não é uma crítica. Quem quiser trabalhar desse jeito, tá tudo bem. Mas eu quero demonstrar que se você abre demais o leque, o cara tá com problema. Ele tá com problema hormonal, ele tá com problema metabólico. Se você abre, ele se confunde de novo. Não sei... Essa expressão que você falou foi as expressões que eu ouço, as expressões que eu ouço diariamente no consultório. Doutor, eu gosto de vir para cá por outra coisa não, porque é simples. O senhor disse assim, é isso, eu faço e meu resultado é esse. Se eu fizer isso, doutor, vem folha demais, é assim. Eu não sei nem ler aquilo tudo. Diz desse jeito. Então, assim, eu disse, não, querida, nada contra. Vamos só deixar em stand-by. Vamos ver isso aqui, a nossa realidade. E uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se você já viu uma consulta minha. Nunca viu, né? Nós atendeu junto já, né? Já atendeu junto. Então, e você viu no dia que nós atendemos juntos, que eu pergunto para o paciente, tu gosta disso? Eu sempre falo, assim, ó, pessoal, eu gosto de indicar o Wagner porque ele vai te perguntar. Cara, eu falei isso hoje com um paciente. Eu falei, o seu nutricionista te perguntou. Eu falei, doutor, é porque ele colocou lá uns negócios lá que eu, de verdade, eu não gosto do negócio. Eu falei, você falou para ele? Não, eu falei. Você falou pro cara que você não come isso. E o cara passa. E ele escreveu lá que é para você comer isso, então vocês não conversaram, pô. Você pagou? Porque se você pagou a consulta, você falou com um cara que você não come abacate. O cara coloca que a fruta que você tem que comer é abacate, então vocês falaram idioma diferente. Então eu já falei isso várias vezes. Eu gosto de indicar o Wagner porque ele vai perguntar o que você gosta de comer. Porque não faz sentido. Nós estamos falando que é fácil, que é fácil não, que é simples, estamos falando que é simples, mas escuta o paciente, cara. Esses negócios de tirar pronto da gaveta aqui e entregar pro cara um monte de opção, porque o cara fala, não, a primeira opção eu não quero. Aí a segunda opção tem um item que é uma castanha de não sei da onde, que o cara não vai conseguir comprar. Aí o terceiro item é um negócio que na cidade dele não tem. Sei das contas. Aí ele fala, cara, qual a opção que eu vou comer? A primeira eu não quero. Então, não dificulta um negócio que é simples não, pô. Já é difícil. É difícil o cara tomar decisão. Você dificulta mais. Aqui no Ceará, não sei se é no Brasil todo, tem uma sorveteria, vou fazer propaganda de graça para ela. 50 sabores. Não sei se é no Brasil todo. Cara, tem 50 sabores. 50 sabores. Cara, você perde a noção. Você vai escolher qual. Porque é muito. Aí, você vai lá, você escolhe sempre o mesmo. Eu não frequento lá não, tá? Eu frequento a Dorinha, lá no Cumbuco. Mas os caras vão e escolhem o mesmo sabor todo. Por quê? Porque é muita opção. Então, você acaba que... Se você colocar muita opção pro cara, ele vai se confundir. Aí ele vai escolher uma opção. E aí depois ele vai falar, cara, não aguento mais comer isso aqui. Aí ele abandona. Se ele faz... A estratégia do Wagner é boa, a galera vai copiar. Fez pouca opção. Cara, quando você cansar disso aqui, me avisa. Ou quando você tiver um problema com isso aqui, me avisa. Pronto. Eu não tenho dúvida, doutor. Eu me lembro quando eu comecei a fazer isso, alguns nutris me criticavam, entendeu? E começavam a dizer, tá louco, velho, você trabalha demais, mano, tá louco, isso aqui não... Não, calma. Eu gosto de fazer assim porque eu tenho mais interação entre o meu paciente. Meu paciente, ele confia mais em mim, ele conversa mais comigo.
Então, assim, é tanto que eu fico até meia-noite, às vezes, conversando com o paciente. O paciente vem, manda mensagem, e vai, toma mensagem. A minha mulher diz assim, sim, tu vai dormir não? Né? Normal. Mas, enfim, no final das contas, eu acho isso brilhante. Pergunto pro paciente, cara, tu gosta de castanha? Não, doutor, gosto não. Tu come verdura? Não, doutor. Pelo amor de Deus, verdura não, doutor. Pelo amor de Deus. Então, relaxa, cara. Relaxa, não vai comer verdura, não. Tu não come verdura, tu não vai comer verdura, bicho. Relaxa. Aí ele olha pra mim, sério? Massa. Então, bora. Vamos aqui. Macho, arroz integral, eu vou botar aqui pra ti. Não, doutor. Macho, arroz integral não rola, não. Vamos embora fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dá certo pra ti? Dá. Tu vai fazer, macho? Vou. 30 dias o cara perder 10 quilos, 8 quilos, 7 quilos. E aí, bicho, como é que foi a dieta? Não, tá tranquilo. Com uma semana ele liga pra mim. Doutor, tá massa a dieta, consegui fazer, tô tranquilo. Sentiu dificuldade em alguma das refeições? Não, tá tranquilo. Como é que tá a foto? Deixa eu ver uma foto sua aqui. É, cara, tá treinando, mas eu senti que você tava treinando pouco o ombro. Dá uma focadazinha, fala com o teu personal. Beleza, pronto. No final das contas, o paciente tá lá melhor, 1000 vezes melhor. E grato pelo que alcançou em 45, em 30 dias. E no final das contas, com os exames laboratoriais para mostrar para você melhores, né? Isso aí tem preço, doutor? Não tem preço. Não tem. Não, eu falo, Wagner, eu vou te falar um negócio. Eu já falei isso aqui no podcast, eu falo de novo. Paciente, doutor, cara, eu juntei uma grana para vir aqui, cara. Doutor, eu já fiz de tudo. Eu já fui em vários profissionais. Eu já fui naquele cara lá, não sei o quê. Eu já fui naquele famoso. Doutor, nada conseguiu emagrecer, cara. É a última vez que eu vou tentar, senão eu vou para bariátrica. Tem vários relatos assim, né? Muitos. E eu falo, cara, fica tranquilo, pô. E ele fala, pô, doutor, sua consulta tá difícil, né? Aí eu, cara, muito resultado, né? A gente vive de resultado. E aí, quando ele volta, 2, 3 vezes, cara, ele fala, doutor, cara, mudou minha vida, não sei o que e tal. Aí ele vem com aquelas coisas que o cara tá outra pessoa. As meninas chegam com aquela roupa, um vestidão largo, todo. Uma blusona, manga longa. Manga longa, as meninas com a cara de triste, assim, a cara destruída mesmo, assim. Eu fico com. Não fico com dó de ninguém, mas eu fico assim, putz, caramba, essa menina tão nova. Quando ela volta. Top! Cara, mostrando barriguinha e não sei o quê. E aí eu falo, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre falo isso na maioria dos retornos, assim, principalmente quando já tem mais tempo com a gente. Eu falo, deixa eu te perguntar um negócio. O paciente já perdeu 20 quilos. Mudou. Quando ele muda muito, aí eu falo assim, cara, deixa eu te perguntar um negócio. Hoje, se você soubesse que você ia ter esse resultado, quanto que eu podia ter te cobrado da consulta? O cara fala assim, ó, preço que você quiser. Cara, tem empresário que ele fala, doutor, eu pagava qualquer preço se eu soubesse que eu ia ficar desse jeito aqui, ó. E isso não tem preço. E não é nem o valor dele, não. Porque se eu estivesse ganhando muito dinheiro, eu estava colocando nos meus stories, era outra coisa. Né? Eu estou aqui para fazer as pessoas transformarem a vida delas. Nosso intuito nesse trabalho é fazer as pessoas se transformarem. Não tenha dúvida disso. Então, quando o cara fala que pagaria qualquer preço do mundo, ele já está pagando. Ele já está pagando com as palavras e com o resultado dele. Porque ele vai andar na rua. Eu crio os meus outdoors andando por aí. Ele sai andando, ele vai para academia, todo mundo vai perguntar a ele. Ele vai para reunião de família, todo mundo vai perguntar a ele. O meu paciente, ele é a minha propaganda. Nem aqui, nem lá na outra rede social, você vai ver o negócio lá, marque sua consulta, agende já. Não, cara, não. A gente faz transformação de vida. Eu não faço consulta. Doutor, quanto é a sua consulta? Não, cara, não faço consulta, não. A gente está aqui para fazer um encontro de saúde, a gente vai transformar a sua saúde. Não faz sentido a minha equipe, ninguém, trabalhar simplesmente por uma consulta. Eu não acordo cedo e vou até ao consultório para fazer uma consulta. A gente vai ali com uma disposição para transformar a sua vida. Para que você, talvez nem lembre de mim, mas lembre que daquele ponto em diante, a sua vida mudou. Daquela decisão que você teve em diante, mudou completamente o seu destino. E o destino não muda com grandes acontecimentos. Ele muda com pequenos. Você teve uma decisão de falar, cara, até aqui dá, vou mudar. Então, não faz sentido hoje eu me dedicar a consultas. Faz sentido eu entrar num projeto do cara. E ele tem que entrar junto, porque eu não vou ficar lá dentro sozinho. Vamos entrar junto nesse projeto? Vamos. Então, eu quero ver você fazendo isso aqui, eu vou vigiar seus stories e tal, para fazer valer a pena. Mas isso você faz, sabe por quê?
Por amor. Porque eu quero. E você faz por amor. Como diz você, porque eu quero e porque eu vou. Ó, mas isso tudo que a gente faz, você tem a mesma metodologia que eu. Mas a gente gosta do que faz, doutor. Gosto, pô. Cara, eu saio 4h30 da manhã de casa. Você tem noção? Para mim poder treinar 5 horas da manhã para começar o atendimento 7h30 da manhã e finalizar na hora que der. Então, assim, eu me sinto feliz em responder 300, 400 mensagens durante o dia, em ter meus pacientes que choram comigo, porque quando o cara perde um peso, tu acha que ele vai ficar feliz? É lógico. Aquela menina que você falou, que ela veio com a manga longa, um vestidão frouxo porque não queria mostrar o corpo. Quando ela vem de top, como é que ela não tá? Ela já traz a mãe, o pai, o esposo, que já está feliz por causa do resultado dela. E ela vem dar um abraço feliz, chorando porque teve um resultado bacana. Cara, isso não tem preço. Eu faço com total coração, com meu amor, por essa profissão que eu amo de verdade. Eu não faço pelo dinheiro só não. Dinheiro é bom, né, doutor? Claro, pô. Mas esses resultados, essas condições, como fala a Coronel Maria Helena, que vai o meu abraço para ela, a gente muda a vida, doutor. Isso é fantástico. Isso não tem preço, galera. Então, você que é profissional, cara, se dedica. Abraça, cara, abraça. Escuta, eu acho muito fundamental, Wagner. Mais fundamental da consulta, cara, escuta o paciente. Eu vejo umas coisas acontecendo e eu falo, você falou isso pro cara, pro seu nutricionista? Você falou isso pro seu preparador físico? Às vezes o cara fala, doutor, é que eu tive uma hérnia. O cara não falou pro preparador físico dele que ele teve uma hérnia, que ele já operou, não sei. Umas coisas, eu falei, já falou isso aí pro seu nutricionista? Aí ele falou assim, não, nem deu tempo. Nem deu tempo. Como assim, cara? Não deu tempo. Então, você foi no lugar errado. Então, você que é profissional, escuta, cara. Escuta o seu paciente. Isso faz uma diferença gigantesca. Escutar o seu paciente vai mudar todo o resultado. É verdade, é verdade. Mas então é isso, cara. Muito obrigado de novo, né, Wagner? Eu podia ficar falando com o Wagner. Se eu falar tudo agora, aí o Wagner vai demorar um tempão para voltar. Se a gente não falar tudo, se você escrever aqui embaixo nos comentários algo que você quer que o Wagner venha responder, fica mais fácil dele voltar. Então faz esse favor para mim. Aqui embaixo também, nas descrições, vai ter o Instagram do Wagner, vai ter todas as redes sociais, contatos para você falar lá com a equipe do Wagner. Tá aqui na tela, que agora eu já aprendi. É desse lado aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá o arroba do Wagner. Então, agradeço de verdade que o Wagner tenha vindo aqui. Vou deixar o Wagner finalizar aqui com a mensagem dele. Mas agradeço que você que assistiu até agora, não esquece de se inscrever no canal, de fazer seus comentários aqui embaixo. Isso ajuda muito a que a gente eleve o nível do canal, que ele seja mostrado para mais pessoas e que a gente consiga transformar mais vidas. Esse é o nosso objetivo de vida. Esse é o propósito que a gente está cumprindo aqui na Terra, de mudar realmente a saúde das pessoas, tá bom? Então, Wagner, eu queria te agradecer de novo, do fundo do meu coração, a sua presença aqui, os seus ensinamentos, a sua áurea positiva que você transmite, transborda, e que você deixe uma mensagem, né, olhando para aquela tela ali, para que as pessoas que vão te assistir conheçam ou saibam quem é verdadeiramente o Wagner. Suas palavras. Show, meu doutor. Primeiro eu venho agradecer a você, né? Na verdade, aqui o agradecimento é meu a você. O agradecimento pela amizade que nós temos aí de longos anos e pela felicidade de ter você como parceiro, como uma pessoa também que ama a saúde, que prioriza isso nos nossos pacientes. Nossos pacientes são extremamente felizes com nós dois. Nós dois não, ainda vem vários outros aí atrás de nós, aos nossos lados, né? Aloysio, doutor Aloysio, né? Aloysio é um monstro. Gugu, então são vários outros profissionais que estão aí do nosso lado fazendo tudo acontecer de verdade, aos nossos personagens que trabalham também ali, a Natzinha que é uma outra monstra, né? Que tá... Ei, doutor, cá pra nós, ela tá ficando grande pra caramba! Cara, a Nath, só pra vocês saberem, Natália, né? Natália é atleta da nossa equipe, a Natália é paciente tanto minha quanto do Wagner. A gente fez uma transformação na Natália violenta. Meu amigo, e a Natália vai estar com a gente lá na Patagônia. A Natália viaja com a gente pra Patagônia para fazer 110 quilômetros. Natália vai correr 110 quilômetros na Patagônia daqui 57 dias. Ela fica me lembrando, né? Todo dia. Na quintura, né? Lá naquele para dizer o contrário. Naquele geladinho da Patagônia.
57 dias faltam para essa prova. Eita Jesus, eu queria estar lá com vocês. Não sei se vai dar, mas a minha vontade é estar, hein, doutor? Quem sabe, pelo menos só para visualizar vocês à distância, tá? Porque um cabra desse tamanho correndo, pense num negócio feio. Mas, enfim, obrigado, doutor, obrigado mais uma vez. E dizer para vocês, queridos, contem conosco. Nosso objetivo principal aqui é prioridade, é a saudabilidade de vocês, a qualidade de vida. Então, você que deseja emagrecer, não só emagrecer, mas regularizar toda a tua vida, alimentar, melhorar, ter longevidade, ter uma qualidade de vida melhor, vai para o time da gente, né, doutor? Isso. Que isso, com certeza, vai ser finalizado com sucesso. Mas vai aqui também a dica do Nutri. Você que deseja fazer alguma pergunta, vai lá no meu Instagram, que vai estar aqui. Então, vai lá. Pergunta também, nós estamos aqui à disposição. Se você quiser que eu venha mais vezes aqui no doutor, fale alguma coisa. Quer que eu fale sobre qual assunto aqui, junto com o doutor, com o nosso mestre? Então, fale que nós estaremos aqui, com certeza, para abençoar a sua vida com mais informações. E é isso aí, pessoal. Obrigado a presença de todo mundo. Beijo grande para vocês. A gente se vê no próximo encontro.